Olá, eu sou Carolina Diniz Panzolini, servidora do Ministério da Cultura, advogada em Brasília, especialista em direito autoral pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual e mestranda em propriedade intelectual pela Universidade de Brasília. Nós estamos falando sobre direito autoral aqui no Saber Direito e no dia de hoje estamos sendo agraciados com a presença de 3 ilustres alunos, graduandos da Faculdade de Direito. Aqui estamos com o Arthur, com a Beatriz e com o Cristiano, que se debruçaram sobre a matéria, estudaram, se dedicaram e me parece que trouxeram dúvidas importantes. É verdade, Arthur? Sim, professora. O meu primeiro questionamento seria o seguinte: é possível que uma criação intelectual seja juridicamente protegida de forma cumulativa pelos regimes jurídicos de direito do autor e de desenho industrial? Excelente pergunta, Arthur. Nós estamos falando de 2 ramos diferentes da ciência jurídica. O direito autoral, que protege obras estéticas, e o desenho industrial está dentro de propriedade industrial, que protege obras utilitárias. São 2 ramos jurídicos diferentes, embora dentro de uma grande caixinha, vamos colocar assim, denominada propriedade intelectual. No caso, desenho industrial está inserido dentro de propriedade industrial, que prevê pré-requisitos diferentes, prazos de duração, prazos de proteção e de duração diferentes, necessidade de formalização do registro, e isso é bem diferente do direito autoral. No caso do direito autoral, há uma preocupação com as obras artísticas e, no caso da propriedade industrial, há uma preocupação com as obras utilitárias. No direito autoral, não há a necessidade do registro, prazos de proteção são diferentes. Quando no momento da exteriorização da obra, o autor já se torna autor e titular de direito originário daquela obra intelectual. Mas é importante a pergunta do Arthur, porque uma obra ou um produto, efetivamente, ele pode receber vários tipos de proteção em relação a vários segmentos diferentes da propriedade intelectual. Significa dizer que, vamos supor, uma garrafa, ela pode ter um formato tridimensional e receber uma proteção do desenho industrial, que está dentro da propriedade industrial, pode receber uma proteção, eventualmente, de marcas, que também é um instituto dentro de propriedade industrial. E se tiver elementos artísticos naquela garrafa, elementos de originalidade e de criatividade, que são pré-requisitos indispensáveis para a caracterização da obra intelectual, é possível sim que você proteja também aquela mesma garrafa que eu estou utilizando de exemplo, sob o manto do direito autoral. Então, embora sejam ramos da ciência jurídica, sejam ramos diferenciados da ciência jurídica, um dentro da propriedade industrial e o outro dentro do direito autoral, caso uma mesma obra, um mesmo produto, preencha os pré-requisitos necessários para as respectivas proteções dos ramos jurídicos, é possível sim que sejam cumuladas as proteções e ele receba proteções de diferentes ramos jurídicos. E você, Beatriz, você teria alguma dúvida? Tenho, professora, eu tenho uma dúvida. A minha dúvida é como manter o equilíbrio entre a difusão do conhecimento e o direito de proteção do autor da obra intelectual. Muito bem, Beatriz, você estudou bastante. São 2 aspectos extremamente importantes do direito autoral. O direito autoral, ele foi idealizado, ele foi criado a partir de uma premissa de equilíbrio. E essa premissa de equilíbrio abarca 2 valores, 2 direitos e 2 conceitos constitucionais, podendo assim dizer. Nós temos o direito à proteção das obras intelectuais, o direito que o autor tem de proteger suas obras intelectuais. Esse é um direito previsto pelo artigo 5º da Constituição Federal. Então, existe uma previsão de proteção dessas obras, sim.
ao mesmo tempo que a Constituição Federal também traz o direito que toda a sociedade tem de ter acesso à cultura e à educação. Então, existe uma necessidade que o direito autoral se estabeleça e se realize dentro de um equilíbrio. E como que isso vai acontecer? Você tem a Lei 9.610, de 98, que traz uma série de conceitos, de possibilidades dentro do direito autoral. O artigo 7º prevê quais são as obras que estariam submetidas à proteção do direito autoral, mas também nós temos o artigo 46 da Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610, que trata exatamente dos limites e das exceções. E esses limites e exceções são as possibilidades que as obras intelectuais possam existir, possam ser utilizadas sem estarem submetidas à proteção do direito autoral. E são as mais diversas possibilidades. São quando envolverem finalidades educacionais, finalidades de pesquisa, quando envolverem pessoas com algum tipo de limitação física, enfim, tem as mais diversas possibilidades, especialmente quando não houver finalidade econômica, finalidade de exploração econômica. Então, o direito autoral, ao mesmo tempo que ele protege, ele também compreende que é necessário que exista uma previsão, que na Lei 9.610 está contida no artigo 46, e é necessário que exista uma previsão de acesso à educação e à cultura por meio dessas obras intelectuais. Porque, veja bem, só será possível criar, só será possível elaborar obras intelectuais se você tiver acesso, em tese, mesmo que seja uma pessoa profundamente talentosa, criativa e muito original, só será possível, ou no mínimo, haverá um crescimento dessa produção se houver um acesso às obras intelectuais por meio dessas situações de exceção e limitação. Então, quando houver situações de finalidades educacionais, quando não houver finalidade lucrativa, finalidade de pesquisa, quando pessoas com deficiência efetivamente necessitarem, haverá essa possibilidade. E isso tudo que está previsto no artigo 46 da Lei 9.610 advém das premissas contidas na Convenção de Berna. A Convenção de Berna previu isso, previu a possibilidade de algumas obras não estarem submetidas à proteção do direito autoral. E tem, inclusive, uma regra muito importante e reconhecida, que é a regra dos 3 passos, que a Convenção de Berna traz. Que as obras elas não estarão submetidas ao direito autoral se não prejudicarem os direitos legítimos do autor, se não prejudicarem a circulação da obra e em casos muito especiais, que foram os casos discriminados pela Lei 9.610 de 98. Então, o direito autoral ele só é realizado em sua excelência, de uma maneira plena, se for respeitado esse equilíbrio no plano mais ideal possível. E você, Cristiano, tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, professora. Você citou a Convenção de Berna. Influenciado pela Convenção de Berna no Brasil, prevalece o princípio da ausência de formalidades, que não exige que o autor faça o registro da obra para ter a proteção da lei. Você não acha que, se fosse obrigatório o registro, seria mais fácil de controlar a pirataria ou garantir com isso o direito do autor de receber, aferir lucro com a obra? Eu gostaria de saber qual a sua opinião. Muito bem, Cristiano. É uma pergunta complexa, é uma pergunta bacana. Você também se dedicou sobre o assunto. Olha só, sob o ponto de vista do direito brasileiro, não há uma obrigatoriedade de se proceder ao registro das obras. O registro no Brasil, para fins do direito autoral, o que se distingue do direito da propriedade industrial, que não é o objeto do nosso estudo nessa oportunidade,
o registro para fins do direito autoral ele é eminentemente declaratório. Não é necessário porque você se torna autor daquela obra intelectual, você se torna titular originário daquela obra original a partir do momento da exteriorização daquela manifestação intelectual que esteja devidamente fixada no suporte tangível ou intangível. Pode ser num livro, numa tela. A partir do momento que você exteriorizou, você já é autor. Muito bem. Então, o registro não é imprescindível. Todavia, eu sempre falo e ratifico que, embora o registro não seja imprescindível, a constituição da obra, a formalização e finalização da obra intelectual, o registro é muito importante porque ele identifica a temporalidade da prova, da obra intelectual, ele produz efeitos em relação a terceiros e ele é uma prova importante. Eu entendo que o registro ele seja um instrumento de proteção importante para o autor que dedicou tanto tempo sobre aquela obra intelectual, então o registro é um fator favorável a ele, muito embora, às vezes, objeto de alguma formalidade, que demande um pouco mais de tempo, reunião de documentos, mas seja um objeto de proteção. E se é um objeto de proteção para o autor, provavelmente se constituirá um objeto num mecanismo, num instrumento de combate à pirataria, eu quero crer, certo? Então, é mais um instrumento de prova. Então, eu acho que o registro, eu não sei se ele vai ser exclusivamente eficaz para resolver a questão da pirataria, mas ele é um instrumento a favor do autor, sim. E você, Arthur, tem mais alguma pergunta? Sim, eu teria mais uma pergunta, professora. Considerando a dimensão personalíssima do direito autoral como um direito de identificação da obra, a sua violação irradiaria para o seu titular uma pretensão à compensação por dano moral? Muito boa pergunta. Sim, o direito autoral ele tem duas dimensões importantíssimas, dimensões diferentes, mas que se complementam, que é o direito moral e o direito patrimonial. Essa dimensão do direito moral, ela abarca uma série de direitos, que é o direito à paternidade, à integridade, o direito à retirada de circulação da obra, o direito de acesso à obra rara, o direito de ineditismo. Então, isso não necessariamente se traduz em aspectos pecuniários. No entanto, uma vez violado o direito moral, ou seja, uma vez não tendo havido uma efetiva menção à paternidade, ao nome da pessoa, tendo havido uma modificação, uma adulteração à integridade da obra, isso pode sim ensejar uma contraprestação pecuniária e ensejar uma indenização para o autor originário da obra intelectual. Eu acho que a gente vai fazer um breve intervalo e depois nós retornamos com a Beatriz para verificar se ela tem alguma dúvida. Tá bom? Obrigada. Retornamos com o nosso Saber Direito Responde, hoje sobre o direito autoral. Voltamos com a Beatriz. Eu gostaria de saber de você se você tem alguma dúvida sobre o direito autoral. Tenho, professora. Eu queria um esclarecimento em relação a alguns conceitos que às vezes usamos como sinônimo equivocadamente. Eu queria saber a diferença entre direito moral, direito autoral, direito à imagem e propriedade intelectual. Muito bem, Beatriz. Efetivamente, há um uso recorrente e equivocado sobre todos esses conceitos, né? Coloca tudo no mesmo balaio, como se fosse a mesma coisa, ou pelo menos muito similar, e são muito diferentes. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual é o grande ramo jurídico que trata de obras intelectuais. Como se fosse uma grande pirâmide. No vértice você tem a propriedade intelectual e você tem duas grandes derivações, que é o direito autoral e a propriedade industrial. Então, a propriedade intelectual é o grande ramo jurídico onde o direito autoral e a propriedade industrial se inserem, primeira coisa. Segunda coisa é o direito moral.
o direito moral é uma das dimensões do direito autoral. O direito moral, junto com o direito patrimonial, são faces, vamos colocar assim, de uma mesma moeda, completamente diferentes, com naturezas muito dissociadas, mas que se complementam e fazem parte do direito autoral. O direito moral é um direito inalienável, irrenunciável e imprescritível, diferente do direito patrimonial, que tem natureza privada. Quando a gente fala em direito moral, no direito autoral, nós estamos falando do direito à paternidade, do direito à integridade e do direito à modificação da obra, da retirada de circulação, do acesso à obra rara e do ineditismo. O autor tem o direito, inclusive, sob ponto de vista do direito moral, de resolver não publicar sua obra, não publicar seu livro, não publicar o seu disco, sua música, seja lá o que for. É um direito do autor sob o ponto de vista do direito moral. Você perguntou também do direito à imagem. O direito à imagem também é um direito constitucional, da mesma maneira como o direito autoral. Ambos têm status de direito constitucional. Mas veja bem, são ramos, são áreas, são direitos previstos na Carta Magna que são diferentes, porque o direito à imagem, ele protege a retratação da imagem, ou a retirada, a exploração da imagem ou a retratação dela. E o direito autoral, ele protege as obras artísticas, as obras advindas da elaboração intelectual, da manifestação e da engenhosidade humana. Significa dizer que quando eu retiro quando eu exploro a imagem de uma pessoa, em princípio, não há uma produção artística, uma obra artística. Eu simplesmente estou protegendo a integridade da pessoa enquanto imagem, enquanto veiculação de sua exteriorização física. No entanto, quando eu procedo à proteção das obras intelectuais, eu estou protegendo as obras estéticas. Agora, se eu tenho toda vez a gente tem que analisar o direito autoral sob o ponto de vista muito concreto, muito casuístico, é caso a caso, situação a situação. Então, às vezes você tem uma fotografia que tem todo um conteúdo de originalidade, de criatividade, uma manifestação artística, uma elaboração do intelecto humano, fixado ou não no suporte tangível. Nesse caso, você teria a proteção da obra sob o ponto de vista do direito autoral, e se você tiver a veiculação de uma imagem de uma pessoa, provavelmente essa obra também será submetida a esse nível de proteção. Então, tem que analisar caso a caso, porque, embora sejam direitos constitucionais, eles são ramos jurídicos diferentes. E você, Cristiano, você tem alguma dúvida? Tenho mais uma dúvida em relação à Lei 9.610, que fala sobre direitos autorais. O artigo 4º ele estabelece que, acerca de negócios jurídicos, que tratem de direitos autorais, eles vão ser interpretados restritivamente, assim está na lei. Eu queria saber em que sentido essa minha dúvida. Excelente pergunta, Cristiano. Isso tem uma razão de ser, tem uma lógica por trás disso, efetivamente. Quando a gente menciona que a interpretação das normas do direito autoral serão feitas de forma restritiva, significa dizer muito especificamente que a exploração das obras intelectuais, a utilização das obras intelectuais, elas têm que ser feitas mediante uma respectiva autorização. Significa dizer que os direitos patrimoniais daquela obra intelectual, eles não se misturam, eles não se comunicam. Para cada tipo de direito patrimonial autorizado, é necessário que seja conferida uma respectiva autorização. Por que isso? Por que essa interpretação tão restritiva? Isso é nada mais, nada menos que uma segurança para o autor de obra intelectual.
muitas das vezes, o autor de obra intelectual, ele não é uma pessoa que conhece legislações, conhece os contornos de contratos, de licenças, de cessões, e ele se vê, muitas das vezes, em condições de vulnerabilidade, de hipossuficiência, a gente pode até mencionar nesse sentido. Então, quando a lei transfere para a pessoa que está celebrando um contrato com o autor de obra intelectual o ônus de solicitar e de receber uma autorização específica para cada modalidade de exploração econômica, isso é, na verdade, uma segurança para o autor, porque não existe autorização implícita. Inclusive, cabe um exemplo muito interessante, que eu mencionei na sala de aula, que foi o caso do Milor Fernandes, que eu vou falar de uma forma mais sucinta, mas ele tinha conferido uma autorização para uma revista importante para que fossem veiculadas suas obras. Passou muito tempo e essa revista resolveu veicular as obras do Milor em ambiente digital. Só que a discussão foi a revista informando que, olha, ele já me deu autorização lá atrás, então, implicitamente, eu tenho autorização para veicular as obras da maneira como eu quiser. Mas a autorização que o Milor tinha conferido tinha sido especificamente, exclusivamente para aquela modalidade de uso, de fruição, para aquele tipo de exploração econômica. Então, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, isso é uma decisão recente e importante, foi que, exatamente reforçando a condição prevista na Lei 9.610, foi no sentido de que a lei do direito autoral tem que ser interpretada de forma restrita. Portanto, se a autorização foi conferida apenas e única e somente para aquela modalidade de exploração econômica, não há que se falar numa autorização implícita, há que se respeitar, certo? E aí, Arthur, você tem alguma pergunta? Eu teria mais uma. Essa é a respeito dos fundamentos da proteção do direito autoral como um direito exclusivo do autor. Qual seria esse fundamento, ou quais seriam esses fundamentos? Muito boa pergunta, complexa. A gente poderia falar muito tempo aqui, mas é muito boa a pergunta. O grande fundamento do direito autoral no nosso ordenamento jurídico é a Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, prevê a possibilidade do autor proteger suas obras intelectuais durante um transcurso de tempo, que no caso da Lei 9.610, ela prevê 70 anos durante a vida do autor, mais 70 anos após 1º de janeiro do ano subsequente à sua morte. Então, o grande fundamento de validade do direito autoral encontra-se na Constituição Federal. Mas, respondendo objetivamente à sua pergunta, o caráter privado e exclusivo do direito autoral se fundamenta exatamente pelo fato de tratar-se de uma propriedade imaterial. Quando a gente fala em propriedade imaterial, nós estamos falando de um direito privado, de um direito exclusivo e de um direito civilista. Agora, a gente sempre tem que analisar a necessidade de proteção sob o ponto de vista exclusivo do direito autoral, em contrapartida com uma necessidade de equilíbrio, conforme eu já expliquei para a Beatriz, uma necessidade de equilíbrio que vem a ser a necessidade, o direito e a possibilidade de que a sociedade tem que ter acesso à cultura e educação. Então, na mesma via que existe a proteção do direito autoral, em situações específicas, há a possibilidade do acesso à cultura e à educação. Infelizmente, nós não teremos mais tempo. Eu sei que os alunos estudaram, se dedicaram, têm excelentes colocações, mas eu terei que finalizar. Agradeço a companhia de todos e até uma próxima oportunidade. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.